Dei carona a uma freira na estrada e ela desapareceu sem deixar rastros. Olá, pessoal. Meu nome é Hank Donovan e sou caminhoneiro desde os meus 20 anos. Cruzar os Estados Unidos da América por estradas secundárias faz parte da minha rotina, algo que já está incorporado à minha forma de viver. Nessas longas viagens, dirigindo por regiões desertas ou cercadas por pequenas cidades esquecidas no mapa, a gente acaba testemunhando coisas que, mesmo anos depois, continuam rondando a cabeça. Já passei por tempestades de areia no Arizona. Fiquei preso em nevascas em Wyoming e vi gente atravessando a estrada no meio da noite em lugares onde não havia cidade por perto em mais de 80 quilômetros. Mas o que aconteceu numa noite de outubro entre Nevada e Utah foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Era exatamente 6h45 da tarde quando deixei a cidade de Ely para trás. Tinha abastecido o caminhão, tomado um café preto bem forte no posto local e retomado a viagem com o destino final em Salina, previsto para a manhã seguinte. O céu começava a escurecer depressa, como acontece todo outono nessa região, quando o frio do deserto se instala antes mesmo de o sol desaparecer por completo. A estrada US 50 se estendia à minha frente, completamente vazia, como se fosse uma cicatriz solitária cortando a terra árida. As luzes dos faróis iluminavam apenas o necessário, com as faixas amarelas refletindo sob os pneus, dando a sensação de que eu avançava num túnel sem fim. Aquela era uma parte particularmente isolada da viagem. A paisagem ao redor era composta de pedras secas, alguns arbustos resistentes e trechos planos a perder de vista. Nenhum carro à frente, nenhum veículo vindo na direção contrária. Nenhum sinal de vida, exceto pelo som constante do motor do caminhão e o ruído monótono dos pneus contra o asfalto. Foi justamente nesse cenário que, a poucos quilômetros de Garrison, uma comunidade minúscula na fronteira entre os estados, percebi algo fora do comum. Do lado direito da rodovia, à margem da pista, havia uma figura parada no acostamento. Reduzi a velocidade por instinto. À medida que o farol iluminava melhor o que havia adiante, ficou claro que se tratava de uma mulher. Usava roupas cinzas longas e um véu branco que cobria sua cabeça. A posição das mãos, unidas à frente do corpo, me fez pensar imediatamente em uma freira. Ela estava imóvel, como se esperasse por alguém. O que me pareceu estranho não foi apenas a presença dela em um trecho completamente desabitado, mas o fato de estar ali, naquele horário, sem malas, sem mochila, sem qualquer indício de que tivesse vindo por conta própria. Pisei no freio e parei o caminhão no acostamento, a poucos metros de onde ela estava. Desci o vidro do lado direito e perguntei, sem sair da cabine, "Precisa de ajuda?" Ela não se assustou, nem hesitou. Respondeu com uma calma inesperada, "Preciso chegar ao convento. Fica perto da próxima cidade." A voz era firme, nítida, sem qualquer traço de ansiedade. Aquilo me desconcertou um pouco. Não era comum encontrar alguém tão sereno naquela situação. Olhei rapidamente ao redor e confirmei o óbvio. Nenhum outro veículo, nenhum ponto de referência, nenhuma estrada de acesso visível. Respirei fundo e, mesmo com certo receio, disse, "Pode subir. Estou indo para Delta." Ela se aproximou do caminhão com passos firmes, sem pressa. Abriu a porta com cuidado, como se já soubesse o que estava fazendo, e entrou na cabine. Sentou-se no banco do passageiro, puxou o cinto de segurança com naturalidade e fixou o olhar na janela. Não fez perguntas. Não comentou nada. O silêncio dela era absoluto. Por alguns minutos, o único som dentro da cabine era o leve ranger dos amortecedores quando retomei a marcha. Não sei explicar, mas havia algo na presença dela que mexia com meus instintos, como se estivesse diante de uma cena que eu ainda não conseguia decifrar. A noite caiu de vez em menos de 15 minutos. Liguei o farol alto para compensar a escuridão que tomava conta da estrada. A região entre Ely e Delta tem pouquíssima iluminação, e a ausência de tráfego acentuava ainda mais a sensação de isolamento. Deixei o rádio desligado, talvez para manter o ambiente mais silencioso, ou talvez por não querer quebrar aquela estranha tensão que se instalara.
Em alguns momentos, cheguei a pensar em puxar conversa, mas não sabia por onde começar. Ela permanecia imóvel, com o rosto voltado para o lado de fora, como se estivesse absorta em pensamentos que não pertenciam àquele momento. Depois de algum tempo, decidi tentar iniciar um diálogo simples. Disse: "A senhora vem de onde?" Ela respondeu sem virar o rosto: "Estava visitando uma pessoa. Preciso voltar antes que fiquem preocupadas." A resposta, curta e direta, não abriu espaço para mais perguntas. Percebi que ela não tinha intenção de conversar, e talvez fosse melhor respeitar aquele silêncio. Ainda assim, meu cérebro não conseguia desligar completamente a sensação de estranheza. Ela parecia deslocada no tempo, como se pertencesse a outro ritmo, a outra época. Mas continuei dirigindo, mantendo os olhos na estrada e as mãos firmes no volante. O trajeto seguia tranquilo e a temperatura caía rapidamente. O termômetro digital no painel marcava 7 graus Celsius, e mesmo com o aquecimento interno ligado, o ar parecia mais frio do que o normal. Não havia sinal de neblina ou vento forte, mas o silêncio dentro da cabine parecia tornar o ambiente ainda mais gélido. A freira não demonstrava desconforto. Permanecia na mesma posição, com a postura ereta e os olhos perdidos na escuridão do deserto. Nenhum movimento brusco, nenhum suspiro, nenhuma mudança de expressão. Aquilo mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar racionalmente. À medida que nos aproximávamos da cidade de Delta, comecei a pensar em onde deixaria minha passageira. O centro da cidade tinha alguns pontos de referência, como uma antiga loja de ferragens e uma cafeteria que costumava abrir cedo para atender viajantes e fazendeiros. Perguntei, mantendo o tom casual: "Tudo bem se eu deixar a senhora ali no centro?" Pela primeira vez desde que entrara no caminhão, ela virou o rosto em minha direção. Não sorriu, mas também não demonstrou qualquer emoção forte. Apenas disse: "O convento fica um pouco mais adiante, fora da cidade." E então apontou para uma estrada secundária à esquerda, que cortava a rota principal. Conhecia aquela estrada. Já havia passado por ali 2 ou 3 vezes em viagens anteriores. Era uma via tranquila, de mão dupla, ladeada por pequenas propriedades rurais e árvores espaçadas. Não era um caminho perigoso, mas definitivamente mais isolado. Havia poucas casas, muitos terrenos abertos e postes de luz apenas nos cruzamentos principais. Sem questionar, virei o volante e entrei na estrada indicada por ela. A freira voltou a olhar para a frente, como se soubesse exatamente onde estávamos. Aquela certeza silenciosa continuava me intrigando, mas continuei guiando o caminhão conforme as orientações que ela passava com leves gestos. Avançamos por mais alguns quilômetros. As luzes da cidade de Delta desapareciam lentamente atrás de nós, substituídas pela escuridão pontuada por raras lâmpadas amareladas penduradas em postes de madeira. Alguns cães latiam ao longe e o som do motor ecoava por entre as cercas das fazendas. Em alguns trechos, era possível ouvir o farfalhar das árvores ao vento, embora nada muito forte. A estrada era asfaltada, mas irregular em alguns pontos, o que fazia a cabine do caminhão balançar levemente. A freira, no entanto, mantinha-se estável, como se não fosse afetada por nenhum dos movimentos. Não sei dizer exatamente o que me mantinha tão atento àquela mulher. Talvez fosse a expressão serena demais, ou o modo como ela parecia encaixada na paisagem, como se aquele trecho da viagem fosse algo que ela já tivesse vivido. O tempo parecia desacelerar. Eu não sentia sono, nem pressa, mas havia uma pressão silenciosa no ar. Uma expectativa muda, difícil de explicar. Seguia em frente, com os olhos atentos ao asfalto e aos gestos dela, esperando a próxima indicação de caminho, ou qualquer sinal de que estávamos próximos do tal convento mencionado. Ela então apontou para um cruzamento estreito à direita, cercado por árvores mais densas. Era um acesso de estrada de chão batido, com marcas de pneus antigos e uma pequena cerca de arame do lado esquerdo. Reduzi a velocidade e entrei no novo caminho. Estávamos ainda mais afastados da zona urbana e o sinal do celular já havia desaparecido há alguns minutos.
O caminhão seguia lentamente, desviando dos buracos e trechos soltos do cascalho. Ainda assim, a freira não demonstrava qualquer reação. Não se mexia, não parecia ansiosa. Era como se cada movimento nosso estivesse dentro de um plano conhecido apenas por ela. Olhei para o painel. Estávamos quase completando 40 minutos de viagem desde o ponto onde ela entrou no caminhão. Algo naquela situação inteira continuava me incomodando. Eu não era de me assustar fácil, mas havia um desconforto constante em minha mente, como se estivesse sendo observado ou testado de alguma forma. Pensei em perguntar mais uma vez sobre o destino final, mas algo me impediu. Era como se a própria presença dela silenciasse qualquer impulso de questionamento. Continuei dirigindo, esperando que o convento aparecesse logo, ou que a estrada terminasse em algum ponto definitivo. Foi então que chegamos a uma bifurcação, onde a estrada se dividia em duas direções distintas. A freira não apontou caminho algum. Permaneceu imóvel, como antes. Olhei para ela rapidamente, buscando alguma orientação, e foi nesse exato momento que percebi. O banco do passageiro estava vazio. O banco do passageiro estava completamente vazio. O cinto, que antes estava esticado e preso, agora pendia solto ao lado do assento, como se ninguém jamais tivesse se sentado ali. Instintivamente, apertei o freio e coloquei o caminhão no ponto morto. A cabine ficou em silêncio absoluto. O som do motor ainda ligado era a única coisa audível, mas até isso parecia distante. Olhei ao redor da estrada estreita, os faróis iluminando apenas a poeira suspensa no ar e as árvores secas ao redor. Nenhuma movimentação, nenhum vestígio de saída. A porta permanecia trancada. O vidro do lado do passageiro estava intacto, fechado. Não havia qualquer explicação lógica. Abri a porta da cabine devagar, como se qualquer movimento mais brusco pudesse piorar o que já parecia incompreensível. Desci e dei a volta no caminhão, passando pela frente do veículo com passos hesitantes. A lanterna lateral iluminava parte do mato alto e a cerca velha do lado direito da estrada. Me aproximei do banco do passageiro pelo lado de fora e olhei para dentro da cabine. Não havia ninguém, nenhuma sombra, nenhum sinal. Me afastei lentamente, ainda tentando encontrar algum vestígio, pegadas, algum pedaço de tecido, qualquer coisa que indicasse que ela havia saído dali. Mas o chão de terra estava liso, seco e sem marca alguma. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olhei mais uma vez para o entorno, buscando por alguma casa ou sinal de vida. Vi ao longe, à direita da estrada de terra, o que parecia ser uma pequena construção com luz fraca na varanda. Segui a pé, deixando o caminhão ligado atrás de mim. O caminho até a casa era ladeado por cercas de madeira quebradas, mato alto e algumas pedras grandes no meio da trilha. A cada passo, o som do motor do caminhão ia ficando mais distante, substituído pelo ruído dos meus próprios passos sobre o cascalho. Ao chegar perto do portão, percebi uma placa de madeira envelhecida pendurada por arames tortos. Casa das Irmãs da Esperança, Ordem Franciscana. Toquei a campainha com certo receio, e alguns segundos depois, a porta se abriu lentamente. Uma freira mais jovem, com roupas escuras e expressão contida, apareceu. Havia nos olhos dela um misto de surpresa e cautela. Antes que ela dissesse algo, perguntei com voz firme, mas baixa. Desculpa incomodar. A irmã Madeleine mora aqui? A freira hesitou por alguns segundos, como se ponderasse se deveria ou não me responder. Por fim, disse com suavidade. A irmã Madeleine faleceu neste ano, em fevereiro. Aquelas palavras me atingiram como um impacto físico. Senti um frio percorrer minha espinha, algo que não vinha do vento noturno, mas de dentro de mim. Não soube o que responder. Apenas agradeci, com um aceno breve, e comecei a me afastar. A freira permaneceu na porta, observando enquanto eu voltava para o caminhão. Caminhei devagar, tentando organizar meus pensamentos. A irmã Madeleine estava morta. Mas quem então eu havia deixado entrar no caminhão? Com quem conversei?
Quem foi que indicou o caminho até ali com tanta precisão? A figura estava vestida como uma freira. Sua voz era clara, serena. Ela sabia onde queria ir. Sabia o nome do convento. Aquilo não fazia sentido. E mesmo assim, tudo havia acontecido diante dos meus olhos, dentro da minha cabine. Ao entrar novamente no caminhão, o motor ainda ligado, notei algo diferente. Sobre o banco do passageiro repousava um terço de madeira escura, com contas gastas e uma pequena cruz no final. Eu nunca havia visto aquilo antes. Olhei em volta, mesmo sabendo que ninguém mais estava ali. Peguei o terço com cuidado. O objeto era frio ao toque, mas não havia sinal de poeira ou desgaste recente, como se estivesse ali há anos. Sentei-me e desliguei o motor. Permaneci ali, parado, em silêncio, olhando para o terço em minhas mãos. O ar dentro da cabine parecia mais pesado. Não de forma assustadora, mas como se algo profundo e inexplicável tivesse acontecido. Dei a partida novamente após alguns minutos. Voltei com o caminhão pela estrada de terra até alcançar a via principal. Já passava da meia-noite. A estrada estava tão vazia quanto antes, e as luzes de Delta reapareceram à distância. Não liguei o rádio, nem tentei ouvir música. Dirigi o restante da madrugada em silêncio, com o terço colocado cuidadosamente sobre o painel. Cheguei em Salina por volta das 7 da manhã e estacionei no pátio da transportadora. Antes de descer, olhei uma última vez para o banco do passageiro. Nada havia mudado. Mas uma parte de mim não era mais a mesma. Contei o que aconteceu apenas para uma pessoa. Um velho amigo que também é caminhoneiro e já passou por situações parecidas. Ele ouviu tudo sem interromper e no fim apenas disse: "Tem coisa nesse mundo que a gente não entende, só respeita." Nunca mais toquei no assunto. O terço ficou guardado comigo por anos, numa pequena caixa de madeira que mantinha no compartimento do caminhão. Nunca mais o usei, mas também nunca o joguei fora. Era como se aquele objeto fosse a única prova de que tudo havia sido real, ainda que impossível de explicar. Meses depois, por curiosidade, voltei a pesquisar sobre a tal ordem franciscana na região. Encontrei registros da Casa das Irmãs da Esperança, datando de 1929. Descobri que, por décadas, a irmã Madeleine havia sido conhecida por acolher viajantes e oferecer ajuda a quem passava pela região, mesmo em tempos difíceis. Seu nome aparecia em registros locais, sempre associado a ações de caridade e dedicação silenciosa. Quando faleceu, segundo uma pequena nota publicada num jornal comunitário, muitas pessoas compareceram ao velório, incluindo motoristas que a conheceram anos antes. Hoje, sigo dirigindo pelas mesmas estradas, mas cada vez que passo por aquele trecho entre Nevada e Utah, diminuo a velocidade e, mesmo que não veja ninguém à beira da estrada, olho para o acostamento com atenção. Não por medo, mas por respeito, porque há coisas que desafiam nossa compreensão. E às vezes, tudo o que podemos fazer é aceitar o mistério e seguir em frente.